Então, né, queria dar bom dia para todo mundo. Muito obrigada pela presença de vocês. Queria me apresentar inicialmente. Meu nome é Fernanda Flaviana, eu estou como secretária executiva do Movimento Nacional, falo aqui de Belo Horizonte, da Providence. É uma honra, um prazer estar nesta manhã com vocês. É tão especial, né, a gente está discutindo um tema tão importante e lembrando que o Movimento Nacional para a Convivência Familiar e Comunitária está completando 20 anos. Então, essa webinar, de certa forma, vem também, né, num momento muito especial, que a gente está fazendo muitas reflexões, lembrando que a nossa missão é a incidência técnica e política, sobretudo no tema da convivência familiar e comunitária neste país. Então, esse webinar do movimento, ele traz o tema Diálogo sobre Cuidados Alternativos, a experiência espanhola. Nossos palestrantes e debatedores que estão aqui presentes vão nos proporcionar uma visão do funcionamento do sistema espanhol, com ênfase no acolhimento familiar e cuidados em família extensa. Então, eu vou apresentar para vocês, já estão aqui, né, conosco, o Jonathan Haney, formado em antropologia pela Universidade da Colômbia, em Nova York, pós-graduado em Direitos Internacionais da Criança pela Universidade de Genebra e atualmente é secretário-geral da ACE e também compõe o Movimento Nacional Pró Convivência Familiar e Comunitária e o GINF, Grupo Intersetorial Nacional da Família Extensa. Então, seja bem-vindo, Jonathan, é membro do movimento, né, um defensor dos direitos humanos, da criança e adolescente, e sempre presente conosco, né, em todos os momentos importantes de reflexão e no momento atual, com muita ênfase na família extensa também. E aí, né, para compor esse dia, queria apresentar para vocês a Maristela Cizeski. Ela é formada em Educação Física pelo UNESC, formada em Teologia pelo Instituto Mater Ecclesiastes, em Rio de Janeiro, e ela, né, também uma defensora de direitos humanos de criança e adolescente, muito conhecida, membro do GG, do Movimento Nacional Pró Convenção Familiar e Comunitária, e faz parte da pastoral, né, há muitos anos da criança. Então, seja bem-vinda, Maristela, muito obrigada, né, nessa manhã você está aqui compartilhando, né, este momento tão importante aí, junto com o Jonathan, essa experiência maravilhosa. E, né, o nosso debatedor, doutor Sidney Fiore, ele é graduado pela INARP, Ribeirão Preto, pós-graduado pela Universidade Sul de Santa Catarina e mestre em prestação jurisdicional e direitos humanos pela UFT. E ele é titular da 21ª Promotoria de Justiça de Palmas, Tocantins, né, e também coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude. Então, é uma pessoa também, né, escritor, está aí sempre colaborando. Eu gostaria muito de agradecer a presença sua também, Sidney, né? Muito obrigada. Então, assim, queria que a gente tivesse uma manhã muito especial, agradecer todo mundo aí presente, participando, e nós vamos dar início, né? Então, parabenizar aí pela disponibilidade de estar compartilhando essa experiência da Espanha conosco. Eu tenho certeza que vai ser riquíssimos. Temos lá Jesus Palácio, que é maravilhoso, sempre presente no Brasil, recebeu recentemente, né, a medalha Zilda Arnes, então é uma pessoa assim, maravilhosa, e com certeza vai ser uma manhã de muita aprendizagem. Então, sejam todos bem-vindos e vamos iniciar. Então, com a palavra, eu passo para o Jonathan. Muito obrigada. Bom dia a todos. Um prazer estar com vocês e para a gente poder compartilhar isso com vocês. Aí eu passo a palavra agora para a Maristela, que vai iniciar a nossa apresentação. Se precisa sair do mudo, Maristela. Meu cordial bom dia a cada um e cada uma, aos que estão aqui nesta sala, meus colegas de missão, e também aos que nos acompanham pelo canal do YouTube. Bom, o momento em que eu e Jonathan, sonhamos em estar entendendo um pouco melhor sobre os cuidados alternativos em Andaluzia, na Espanha,
através de um convite de Jesus Palácios, nós, então, seguimos para a Espanha para tentar entender um pouquinho mais sobre o que seria esses cuidados alternativos na Espanha. Bom, isso ocorreu em fevereiro deste ano, com um momento muito presente nosso lá na Espanha. E este momento que nós trazemos para vocês foi realmente somente na região autônoma de Andaluzia. Fomos recepcionados e cuidados pelo professor Jesus Palácios, da Universidade de Sevilha. E, além das apresentações dele, que ele fez para nós, visitamos outras comunidades no acolhimento familiar, como nas províncias de Cádiz, Huerta, Córdoba e também, por final, Sevilha, e na Universidade de Sevilha, recebemos uma apresentação do professor Jesus Jiménez Morago sobre os resultados das últimas pesquisas, ou seja, as mais recentes pesquisas sobre os cuidados alternativos. Seguindo um pouquinho ali, para que vocês possam ver, nós estivemos somente em Andaluzia, que está bem abaixo deste mapa, onde nós podemos, então, ver neste outro mapa, que ele tem uma visão mais ampliada. Estivemos somente ali em Andaluzia para visitar os cuidados alternativos e tentar aprender um pouco mais sobre como a Espanha, principalmente essa região, faz a sua dimensão de cuidado alternativo. Bom, a Espanha, ela tem uma população de 47 milhões de pessoas. A democratização e a Constituição foi em 1978, e lá tem 17 comunidades autônomas, ou seja, na mesma modalidade do Brasil, parecida com os estados brasileiros. E nós temos aí, lá, 40 mil crianças abaixo de 18 anos em cuidados alternativos, 20 mil em instituição, sendo 1.100 abaixo de 6 anos. Instituições têm entre 3 e 10 crianças. E nós temos 20 mil em acolhimento familiar. Fiz questão de fazer um alto texto aí para a gente ver como é um pouquinho mais, talvez, evoluído. 11.900 em acolhimento familiar em família extensa, ou seja, 59,5%. 8.100 em acolhimento familiar em família estranha, no espanhol é a RENA. Para nós, é o modelo da família acolhedora no Brasil. Ou seja, 40,9% são, 0,5% são as crianças que estão em família acolhedora, que seria a modalidade do Brasil. Bom, nesse momento, nós podemos olhar ali o mapa das províncias, que seria, em tese, uma analogia com o mapa do Brasil, e nós estivemos ali em Sevilha. Neste momento, então, eu passo a palavra ao meu colega de missão, Jonathan Hanay, para que ele dê continuidade e tente trazer um pouquinho mais do apanhado que vivemos em Andaluzia, em Sevilha. Então, só fica nesse mapa rapidamente. A Espanha tem uma organização política um pouco diferente do Brasil, no sentido de que cada estado, que seria, no nosso caso, Andaluzia, é dividido em regiões, que são chamadas de províncias. Aí tem Huelva, Sevilha, Cádiz, Córdoba, Málaga, etc.
e aí cada província é dividida em municípios, como no Brasil. Então, Andaluzia, ela tem 17 milhões de pessoas, 8 províncias, e em 2022, que é o último ano que tinha os dados mais completos, aliás, 2018 para o número total, e para acolhimento familiar temos de 2022, a gente vê que, de fato, os números relativos ao país são até baixos. Aqui, novamente, de um todo de acolhimento familiar, porque lá na Espanha eles dividem o acolhimento familiar entre família extensa, família rena estranha, como a Maristela colocou, e a Andaluzia tem uma média maior de crianças na família extensa do que o nacional. As leis espanholas são até mais recentes do que no Brasil na área de infância. Então, eles passaram por um longo período da ditadura, desde os anos 30 até 78. E aí, como Jesus Palas compartilhou, foi só a partir do fim da ditadura que começou a construir tudo, leis novas para tudo no país, efetivamente. E da infância de 96, teve uma modificação muito importante feita em 2015, e aí uma lei, interessantemente, que não é só de direito, mas de dever também. Então, dentro da definição sobre o que constitui o que seria o melhor interesse de criança, existe um checklist, uma listagem do que tem que ser avaliado para determinar o que seria o melhor interesse da criança. Esse checklist, em lei, tem que ser usado cada vez que é avaliado se uma criança será afastada de sua família. Nas leis espanholas, eles falam de família de origem, que é equivalente à família natural no Brasil. Tá? Então, são os pais e os filhos. Isso que é a definição de família de origem na Espanha. E aí tem o artigo 20 da Lei Orgânica número 8, que versa sobre a colocação, o acolhimento familiar, que fala sobre família extensa e família estranha. Como está organizado o sistema de proteção na Espanha? Então, aqui a gente está tentando fazer analogias com o sistema brasileiro para ajudar na compreensão. Então, o serviço social, que no Brasil a gente fala muito da proteção básica, é ofertado no nível municipal. Aí, parecido com o Brasil, são equipes de assistentes sociais e psicólogos pertencentes aos municípios, e eles são integrados com todas as outras políticas públicas locais, educação, saúde. Interessantemente, lá fala da polícia, a integração entre a assistência social e as forças policiais, e eles atendem principalmente famílias com problemas. Como é que um caso chega à assistência social, mesmo na proteção básica? Eles chegam via um sistema chamado SIMIA, que é o Sistema de Maltrato Infantil, que é alimentado por todo mundo. Então, educação, saúde, polícia, e dentro desse sistema existe uma lista de indicadores, tanto de negligências, de violações. Então, quem alimenta para indicar um caso para receber o atendimento
já está apontando quais são os sinais que levou essa família a ser indicado, encaminhado via símia. Agora, o que nós entendemos de proteção especial na Espanha é ofertado por equipes que são vinculados e supervisionados, coordenados pelo Estado. No nosso caso, a Comunidade Autônoma da Andaluzia. E o Estado, Andaluzia, ele divide suas equipes por província. Então, a equivalência mais próxima, dentro do contexto do SUAS, seria equipes de PAEF. Eles são equipes de tratamento familiar, são compostos por 2 assistentes sociais, 2 psicólogos e 2 educadores sociais, e o trabalho deles é focalizado na manutenção das crianças nas suas famílias naturais. Quando a gente estava lá, fomos informados que, ao todo, existem 150 equipes de 6 pessoas trabalhando no estado da Andaluzia, sendo que a divisão é feita por província. Então, eles trabalham em vários municípios. E olhando os fluxos maiores, as equipes municipais, eles encaminham para as equipes de tratamento familiar quando existe claras evidências de risco para as crianças. E, nesse caso, eles encaminham a família para o atendimento da equipe de tratamento familiar. Agora, depois de fazer um bom trabalho durante tempo com esta família, tentando modificar a dinâmica familiar para se tornar algo seguro para as crianças, se isso não for possível, e eles têm claras evidências que não está mais seguro a criança continuar a morar com os pais, eles encaminham a situação para algo chamado a comissão de tutela. Essas comissões de tutela existem em nível de cada província. E aí é esta comissão que determina o afastamento ou não da criança. E aí, uma vez determinado, precisa afastar a criança, está encaminhado para o serviço de acolhimento. E aí, isso é tudo automático? Bastante. Mas, quando os pais, mesmo depois de receber esse trabalho, e até várias evidências, eles discordam com essa decisão da comissão de tutela, eles podem recorrer ao sistema de justiça para que as crianças retornem aos pais. Eles têm 2 meses de prazo legal para recorrer contra a decisão inicial da comissão de tutela. E aí, em lei, está determinado que eles têm 2 anos para poder reivindicar o retorno dos filhos para morar com eles. Então, isso, as crianças estão afastadas. E aí, os pais têm 2 anos para se reorganizar na vida, efetivamente, e reivindicar o retorno dos filhos para eles. Mais um prazo. Após entrar no acolhimento, o institucional ou familiar, o serviço tem 3 meses para identificar e avaliar a colocação em família extensa. Então, em todo caso de toda criança, se a criança não for diretamente para a família extensa e está em família ajena, ou a família acolhedora, como é no Brasil, o institucional, estes serviços têm 3 meses para identificar e avaliar a colocação em família extensa. E quem compõe essa comissão de tutela?
Então, é presidido por uma pessoa independente. Então, não é do Estado, tá? E nem é de uma organização social. E quase sempre é um advogado. Aí tem a delegada provincial, que é o representante para o serviço de assistência à criança e família do Estado naquela província. Aí tem coordenador do Departamento de Acolhimento e Adoção da província, advogado, representante de educação, saúde, um chefe de serviço de proteção de menores. Na Espanha eles usam esse termo, menores. Não tem a conotação negativa que nós temos no Brasil. E outro coordenador. Então, essa é a comissão de tutela. A decisão da comissão é mantida, mesmo quando os pais recorrem, até o julgamento definitivo da apelação. Por que isso? Então, na Espanha, eles priorizam a estabilidade para a colocação da criança ou adolescente. Então, enquanto tem o direito contrário dos pais, o entendimento do sistema espanhol é que a vida da criança tem que ser mantida o mais estável possível. E tem outra coisa interessante, que é somente decisão final sobre a adoção é feita por um juiz. E o único ação que juízes têm, além de julgar a questão de recorrer. Depois que a comissão toma a sua decisão, existe a decisão de desamparo, que é afastamento dos pais. A responsabilidade para com as crianças passa para o Estado. E aí uma cópia da decisão da comissão vai para os pais. Outra cópia que vai para a organização social que tem o serviço de acolhimento e outra cópia vai para a família acolhedora, seja extensa ou estranha. Então, todos os participantes têm a mesma documentação, não tem nada de informação, vamos dizer, privilegiada para alguma das partes. Quando é feita a decisão de acolhimento, que vem na sequência, que primeiro tem a decisão de desamparo, que é afastamento, e depois uma decisão de acolhimento. Ele pode ser temporário ou permanente. E é acompanhado por um termo de guarda, quando não foi institucional, quando é para a família rena ou a família extensa. E dentro desse termo de guarda são definidos os direitos e deveres da família e define o nível de acompanhamento que a família e a criança vai receber, incluindo serviços de saúde, educação, etc. Tudo é definido dentro dessa decisão de acolhimento. E aí, um terceiro documento que vai junto, quando tem a criança, que é o ofício de inserção, que além de um relatório sobre a criança, também fala do histórico da criança, suas necessidades, hábitos, rotinas, etc. Na Espanha, como um todo, em todo o território nacional, 100% dos serviços de acolhimento são executados por OSCs. E são feitos através de editais públicos realizados pela comunidade autônoma. Por exemplo, o Estado de Santa Catarina abre edital para serviço de acolhimento para o Estado de Santa Catarina, subdividido por província. E o Estado oferece financiamento pleno, sem necessidade da organização entrar com contrapartida. Cada serviço é composto de 19 profissionais, sendo que tem um coordenador, um auxiliar administrativo
e 17 técnicos. Aí são assistentes sociais, psicólogos e educadores sociais. E aí, dependendo da população da província, ou há um serviço contratado ou 2 serviços contratados naquela província. E depois desse slide, eu vou retornar para Maristela, que vai compartilhar sobre as visitas que fizemos a diversos serviços. Então, na Espanha, tem valores pagos pelo Estado, então seria um benefício eventual, talvez, no contexto brasileiro. Quando a família extensa tem uma guarda temporária, ela não recebe nenhum apoio financeiro, recebe o apoio técnico, o atendimento pela equipe da OSC, mas não recebe apoio financeiro. Quando se torna uma colocação permanente, recebe 350 euros, que é mais ou menos um terço de um salário mínimo espanhol. Quando tem uma colocação como família acolhedora brasileira temporária, que seria no máximo 2 anos, é 450 euros. Quando se torna uma colocação permanente, vira 550 euros, que é meio salário mínimo espanhol. Eles têm um sistema de colocação em família de urgência, aí mais ou menos um salário mínimo, e quando uma criança ou adolescente tem necessidade especial, seja por questões comportamentais, por necessidades especiais, também a Bolsa Auxílio equivale a um salário mínimo espanhol. E agora, passando a palavra para Maristela. Bom, o Jonathan fez uma breve explanação ali do que nós vivenciamos nos dias que ficamos lá. Agora, eu retomo aqui e que onde nós visitamos, então, é como nós apresentamos lá no mapa, que o Jonathan reiterou o mapa, eu apresento aqui um pouco do que nós visitamos lá. Bom, nós visitamos Cádiz, em Puerto Real, e conversamos com a família extensa e o seu técnico no centro que pertence à OSC, né, ao OSC, a coordenadora responsável com a gente, Tudo bem? o responsável pela província para o acolhimento, ou seja, o responsável é aquele que o Jonathan trouxe no início, que é a pessoa do Estado que traz esse cuidado, que vai olhar toda essa dimensão, que tem um olhar muito próximo do Estado. O ERTA, conversamos com o coordenador do serviço. Em Sevilha, conversamos com uma família extensa na sua casa, e as 2 técnicas e o coordenador do serviço, e depois, imagina, fizemos todo um diálogo na casa, esta família falando, colocando essa dimensão, assim como em Porto Real. Ali também nos colocou toda essa dimensão em Sevilha, na casa com eles. E depois, então, fomos ao espaço da USC, da OSC, e conversamos, então, com o coordenador e com as técnicas que pertencem e que executam esse serviço via a OSC. Bom, em Córdoba, visitamos também uma ILPI, no nível de Brasil, onde eles têm para crianças e jovens em recuperação, ou seja, sofreram alguma algum
coisa mais grave no sentido de uma violência que também pode ter levado aos seus membros estarem com problemas, eles então ficam neste espaço, se recuperam, ou voltam para a família, ou a família faz uma ponte com esta, ou seja, a família é sempre imbricada nesta dimensão do cuidado. Bom, em Puerto Real, atende 200 crianças em famílias extensas, com 7 técnicos. É interessante como eles têm aquele técnico que é a referência total e geral para a família, aquele apego bom, aquele apego do cuidado, da proteção da criança dentro daquela família extensa. Atende 90 crianças, perdão, em famílias estranhas, ou seja, em famílias acolhedoras, é isso, né, Jonathan? Com 11 técnicos. Apesar de estarem formadas em equipes, em geral, o que eu falei ali no início, a família tem um técnico de referência, aquele técnico com quem ela trabalha, com quem ela se apega, com quem é aquele apego saudável e sadio para a proteção. Sempre o olhar deles interessante, como muitas equipes no Brasil que a gente vê, o olhar é a proteção para a infância. E tem grupos de autoajuda para os adultos e outros para as crianças e adolescentes. Interessante esses grupos de autoajuda, onde as famílias se encontram, se reúnem, discutem, nós podemos escutar delas mesmas, e também para as crianças e adolescentes. Bom, o que ficou muito evidente aí? A importância do acompanhamento técnico e a relação de apego, de afeto, de cuidado entre o técnico e a família. O acompanhamento sempre continua até a criança, o jovem, atingir 18 anos. Trazendo essa dimensão do cuidado, do apego, Jesus Palácios sempre nos acompanhou e trazia essa dimensão desse apego, deste cuidado com as famílias, que as equipes têm essa observação, e também a universidade traz essa dimensão. Bom, fomos à UELVA, então tem 3 níveis de trabalho de acordo com as necessidades da complexidade. Bom, família extensa tem uma avaliação, uma visita domiciliar e 2 entrevistas na sede da OSC, da Organização da Sociedade Civil, faz 4 sessões de formação, todavia, em tese, a maioria acaba fazendo menos. E daí, então, recebe a criança. Quando a criança já está na família extensa informal, geralmente a avaliação é mais flexível e a família vai imediatamente para o atendimento do nível 2 ou 3, ou seja, a complexidade, exemplo, o nível 2 recebe, faz uma visita quinzenal, o nível 3 recebe e faz uma visita mensal. Essa equipe está dividida por função: avaliação, captação de famílias, planos de apoio, visitas tuteladas e acompanhamento familiar. 170 crianças em 130 famílias, sendo 75% são famílias extensas. Nos 25% em famílias estranhas, ou seja, a família acolhedora, 1/3 em acolhimento de urgência, ou seja, está lá 2 a 3 meses, e 1/3 em acolhimento temporário, até 2 anos, e 1/3 em acolhimento permanente
em média, 6 a 8 anos, nessa dimensão de cuidado e proteção. Em Sevilha, na cidade, né, no espaço em Sevilha, visitamos um dos dois serviços de família, de que executam os serviços. Então, visitamos um. Bom, está organizada com 4 pessoas fazendo avaliações e capacitação. 4 equipes de 3 pessoas, assistente social, psicólogo e educador. Uma equipe, olha lá, antes eu falei da urgência temporária e o segundo momento e o terceiro momento. Uma equipe cuida de urgência temporária, 30 crianças. Uma equipe cuida de permanente, ou seja, em família acolhedora, que é a família estranha, 30 crianças. 2 equipes cuidam da permanente e extensa, ou seja, em Sevilha, nessa unidade que visitamos, nesse espaço da OSC, 170 crianças, 2 equipes. Na prática, o que foi observado é que tem, o que nós vimos lá no início, quando fomos para Cádiz, tem um técnico que é referência da família, sendo que ele é apoiado pelos outros membros da equipe, ou seja, uma equipe como a gente vê em algumas em Santa Catarina, no Brasil, em vários estados do Brasil, que são aquela equipe coesa, que a dimensão dela é o cuidado com a família que está com a criança, aquela que vai receber e a criança. Ou seja, um cuidado muito grandioso para o olhar para com a criança, sendo ela no qual nível ela está. E seguidamente, então, naquela mesma dimensão de visitas, né? Fomos um dia também à Universidade de Sevilha, onde então foi nos apresentado algumas situações de pesquisas, do qual então neste momento estivemos lá com Jesus Palácios e Jesus Jiménez, que nos deram uma aula magna de aprendizado por competência desses 2 seres humanos e humanitários que estão dentro da Universidade de Sevilha. Um já aposentado e o outro trabalhando. Nesse quesito, então, eu passo ao Jonathan para que ele possa trazer para nós e para todos os que aqui estão, um pouco do que a gente vivenciou dentro da Universidade de Sevilha em um dia. Voltando agora, obrigado, Maristela. E o que foi apresentado para a gente foi uma visão muito clara como a universidade, as organizações trabalhando com infância e os níveis de governo trabalharam conjuntamente na construção tanto das leis quanto das políticas públicas. Então, as políticas públicas na Espanha e os sistemas de proteção à infância têm um embasamento muito claro em resultado de pesquisas. Então, embasando políticas públicas em pesquisa, em evidências sobre o que a infância precisa e como atender às suas necessidades. Eu estou bem consciente do tempo. A nossa intenção de trazer esta apresentação no evento do movimento é para ajudar a fazer uma reflexão sobre a nossa própria realidade e nossa própria sistemas, leis, etc. Então, eu gostaria agora de passar a palavra para o Sidney, que é nosso debatedor,
para fazer as suas considerações, fazer suas provocações. Depois que o Sidney faz sua fala, que é mais ou menos 15 minutos, ele vai estar recebendo as perguntas de todos vocês. Pode fazer perguntas via o chat do Zoom, quem está na chamada do Zoom, e pelo YouTube, quem está assistindo no YouTube. E aí, depois desta fase de perguntas, que é mais para esclarecimento daquilo que foi apresentado, a gente vai dividir as pessoas em salinhas, aonde vocês vão ter a oportunidade de dialogar entre vocês em grupos de 6 pessoas durante 20 minutos sobre tudo aquilo que foi apresentado, que Sidney vai trazer também para a gente. Tá bom? Então, agora, passar a palavra para o Sidney. Jonathan, obrigado. Maristela, Fernanda, muito obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa do evento, o movimento nacional de maneira geral, né, todos os nossos amigos e convidados que estão aqui com a gente hoje. Eu compartilhei aqui a minha tela, mas eu confesso que eu não estou vendo qual foi o resultado disso. Vocês estão vendo a minha apresentação ou qualquer outra coisa diferente disso? As pessoas estão me vendo. Tá. Então, parei de compartilhar. Vou tentar de novo. Vamos ver o que vai dar aqui. E agora? Sim, agora apareceu. Tá. Bom, Jonathan e Maristela, né, da apresentação que nós vimos, não sei se todos conseguiram anotar mais ou menos alguns números. Alguns números que eu anotei aqui me mostraram, vocês me corrigem se eu estiver errado, mas me mostraram que na Espanha, de maneira geral, nós temos mais crianças que estão com família extensa do que em família acolhedora. Anotei aqui na Andaluzia, família acolhedora 39%, família extensa 61%. Porto Real, nós temos 200 crianças em família acolhedora e 900 em família extensa. E o Elva, 25% em família acolhedora e 75% em família extensa. E é um tema que no Brasil a gente fala muito pouco, família extensa, os cuidados prestados pela família extensa. Então, desde logo, já parabenizar vocês dois, né, por terem tido essa experiência de compartilhar com a gente aqui no evento de hoje. Esse tema da família extensa, da família acolhedora, né, eu escrevi sobre ele, né, tá aí na tela. Foi o tema do meu mestrado, inclusive. Mais recentemente, agora, em 2024, o MP do Espírito Santo convidou algumas pessoas para escrever também sobre os 34 anos do ECA. Mais uma vez, eu tive a oportunidade de escrever sobre essa temática. E fomos para a Inglaterra, né? Jonathan foi o nosso pessoa que nos convidou, que organizou essa viagem. Foi uma experiência também super rica. Eu trago aqui, né, o tal do Kinship Care, que esse mais ou menos é o nome que é dado na Inglaterra, em todos os países que falam a língua inglesa, países que foram colonizados pela Inglaterra. Lá eles têm muito forte isso também, assim como na Espanha, né? Os cuidados prestados pela família extensa. Lá, o serviço muito antigo, né? Muito antigo. Os livros falam lá dos povos celtas, anglo-saxões, povos germânicos, né? Que já se preocupavam em prestar esses cuidados às crianças por meio das suas próprias famílias, e o Estado fazendo uma intervenção, o Estado ajudando essas famílias de diversas maneiras. Então, esse kinship care significa alguém que vive e cuida de uma criança ou adolescente da sua família, porque os pais dela estão incapazes de oferecer esse cuidado. Quando eu mudo aqui o slide, está mudando a tela para vocês também? Tá, né? Sim. Esse site aqui é um site também lá da Inglaterra, do Kinship, do serviço que eles têm lá, do Kinship Care System, né? Kinship Care and the Child Welfare System.
Fiz aqui uma tradução. Às vezes os avós, outros parentes ou amigos da família cuidam das crianças, quando os pais não têm condições de cuidar delas. Este acordo, conhecido como cuidado de parentesco, pode ocorrer com ou sem o envolvimento de uma agência de bem-estar infantil, dependendo da situação. Então, lá, se você entrar agora na internet, digitar esse nome, Kinship Care and the Child Welfare System, você vai ver essa publicação, né, bem rica, com várias informações. No Brasil, o panorama que nós temos é do termo usado acolhimento familiar, só que é um termo muito amplo. Se você for em qualquer esquina e perguntar para as pessoas o que é acolhimento familiar, as pessoas vão falar, minha família é muito acolhedora, ela acolhe bem as pessoas, a gente faz um churrasco e chama os vizinhos, né? Ou seja, não retrata qual é a intervenção estatal. O que o Estado faz em prol daquela família? E é um nome também que permite, no mínimo, duas interpretações. Família acolhedora e a família extensa. Então, nós ainda estamos engatinhando no Brasil a ponto da gente não saber exatamente, nem usar as expressões, os termos técnicos. Então, eu sei que, né, nós estamos aqui pregando para convertidos do movimento nacional, mas é sempre bom a gente tomar muito cuidado, né, com a forma e usar sempre o termo técnico. Se você estiver falando de família acolhedora, falar família acolhedora. Família extensa, família extensa. Se você usar o termo acolhimento familiar, de maneira ampla, pode dar essa dupla conotação de serviços ou programas que são distintos. E no Brasil, por enquanto, nós tipificamos, o Conselho Nacional da Assistência tipificou apenas o família acolhedora. Está lá na resolução 109 do Conselho Nacional da Assistência Social. Existe no Brasil um movimento, liderado pela Cláudia Cabral, pelo próprio Jonathan, pela Maristela, por vários colegas aí, né? Chamado GINF, que é o Grupo Intersetorial Nacional de Cuidados em Família Extensa. Nós estamos discutindo isso com o governo federal, com vários, né, com todas as organizações aí presentes no Brasil, para a gente tentar, de fato, tipificar, né, tirar isso desse limbo jurídico e trazer à tona, de fato, um serviço, um programa, seja o que for, para auxiliar as famílias, né, que estão prestando os cuidados informais. Muitas vezes essa informalidade prejudica os cuidados com a criança e com o adolescente. Trazendo um pouquinho do juridiquês para nós aqui, a base legal dessa guarda subsidiada ou dos cuidados prestados pela família extensa, a gente tem que começar sempre pela Constituição. A Constituição, no artigo 226, fala que a família é a base da sociedade e merece uma proteção especial do Estado. Se a Constituição diz isso, a gente imagina que todas as legislações que vieram a partir da Constituição deveriam também ter acompanhado essa ideia e que a tipificação dos serviços todos viessem a partir dessa lógica, a lógica de que a família merece uma proteção especial do Estado. Mas, ao contrário, né, nós tipificamos os outros serviços, principalmente de cuidado institucional, e esquecemos de tipificar a própria família extensa. Então, esse é sempre uma crítica que se faz. Veja, o parágrafo 8º do artigo 226 fala: o Estado deve assegurar assistência à família. O ECA, no artigo 19, é direito da criança e adolescente ser criada e educada no seio da sua família. Parágrafo 3º do artigo 19, a manutenção ou reintegração da criança à sua família tem preferência em relação a qualquer outra providência. Então, a legislação nossa, brasileira, ela fala o tempo todo da família. Né? E a gente esqueceu de tipificar exatamente a família extensa. A ordem de preferência, quando há necessidade de fazer um afastamento da criança da tua família natural, da tua família biológica, primeiro você pensar, tem família extensa? Tem vó, tem tio, tem tia? O juiz, na hora de fazer um afastamento, o primeiro passo que ele vai dar é esse. Né? Se tiver família extensa, vai para a família extensa. Não tem. Aí o juiz vai pensar na família substituta, nas modalidades de guarda, tutela e adoção. Não tem ninguém? Vamos para o serviço de acolhimento de família acolhedora. E, por último, o serviço de acolhimento institucional, que são os nossos abrigos. Essa lógica, né, dessa escadinha, inclusive, ela está hoje muito materializada no artigo 19 da Lei 13.431. No inciso 4, está lá exatamente essa escadinha: família extensa, família substituta, acolhimento familiar ou, em sua falta, o acolhimento institucional. Está expresso. Lei Federal expresso, artigo 19, inciso 4, que nós todos devemos seguir essa ordem de prioridades. Eu acho que muita gente já conhece esses dados, né? Mostrando que, por exemplo, na Austrália, mais de 91% das crianças estão em cuidados de parentesco.
No Brasil, apenas, aqui não é nem Brasil, é Portugal, né? Portugal, 4%. E nós somos colonizados exatamente por Portugal, o que mostra que nós recebemos também essa herança da forma de cuidar das crianças. Então, por isso que o Brasil, até hoje, está patinando. Portugal também, né? Está do mesmo jeito, patinando igual o Brasil, tentando sair da institucionalização e tentando abrir e implantar e aumentar o número de serviços de acolhimento familiar. Diferença da guarda do Código Civil da guarda do Estatuto da Criança e do Adolescente. A guarda do Código Civil são aqueles casos, né, que o pai e a mãe, eles estão num processo de divórcio e tentando ver quem vai ficar com a criança, se vai ser uma guarda unilateral ou se vai ser a guarda compartilhada. E a guarda do Estatuto da Criança é exatamente o contrário, quando nem o pai, nem a mãe apresentam capacidade protetiva e o juiz, no processo, ele aplica uma medida de proteção do artigo 101, que é a da guarda estatutária, guarda do Estatuto da Criança. Então, na guarda do Código Civil, as crianças não estão em situação de risco. E na guarda do Estatuto, as crianças estão sofrendo violações de direitos. Então, o juiz pode, sim, aplicar uma medida de proteção, de colocação dessa criança na casa da avó, da tia, do tio, ou até de uma outra pessoa que tenha vínculos com essa criança. Então, voltando aqui em Chip Care, voltando à guarda família guardiã, guarda subsidiada, né, os cuidados prestados pela família extensa de maneira geral, isso está no artigo 34 do Estatuto da Criança. Não precisa inventar moda, tá? Está no artigo 34 do Estatuto. Então, são os casos em que a família extensa ela está precisando de uma ajuda governamental para criar, para sustentar uma criança que está acolhida ou ela está afastada do convívio familiar. Então, que tipo de apoio que o governo, né, o município, deveria prestar a essa família extensa? Assistência jurídica, incentivos fiscais ou subsídios. Então, uma lei municipal precisa regulamentar, exatamente porque envolve subsídio, envolve transferência de recursos públicos. É importante que tenha uma lei municipal criando isso, mas eu já vi municípios que regulamentaram esse programa ou esse serviço por meio de resolução do CMDCA. Dou o exemplo de São José do Rio Preto, São Paulo. Resolução do CMDCA que criou, tá? Eu acho mais seguro criar por meio de lei, tá? Foi falado, né, das diretrizes da ONU de cuidados alternativos de crianças, lá em 2019, né? Nova York aprovou esse documento chamado Diretrizes para o Cuidado Alternativo de Crianças. Então, há, de fato, um consenso internacional, um consenso mundial de que os países precisam de ter diferentes mecanismos para proteger crianças e não apenas os abrigos. Então, prioridade ou soluções baseadas na família. E nesse intercâmbio que nós fizemos na Inglaterra, né, nós vimos algumas coisas muito interessantes, e talvez esse seja meu último slide, coisas que eu achei muito interessantes. Todas as escolas têm o Safeguardian. O que é o Safeguardian? É uma pessoa encarregada de cuidar das crianças, de receber denúncias, receber demandas. Então, tudo centraliza nessa criança, na escola, que é a referência para qualquer tipo de denúncia de violação de direitos. Quando você chega em qualquer espaço, não só em escolas, tá? Nós estávamos, por exemplo, num centro comunitário. Lá no centro comunitário, você entra, tem aquele mural de avisos, e lá no mural de avisos tem a foto da pessoa. Olha, qualquer denúncia, qualquer demanda, procure essa pessoa, ela é a safeguard nesse espaço público. Achei super legal. O Brasil poderia ter algo similar a isso. Lá eles chamam a prefeitura ou a Secretaria Municipal de Assistência Social de autoridade local. Outra coisa que eu achei muito legal é o Early Help. Seria a nossa intervenção precoce, que é um dos princípios do artigo 100, parágrafo único do ECA. Intervenção precoce. Então, lá é um serviço mesmo, né, que oferece um suporte preventivo para as famílias. Então, antes, né, quando está com uma situação de, como se fosse na proteção básica, né, ainda não está com uma situação de violação de direitos, tudo isso chega nesse serviço de intervenção precoce. E lá eles têm o serviço chamado porta de entrada, que é o front door. Então, é como se fosse um disque 100. As denúncias chegam nesse front door e é ele que vai encaminhar, que vai compartilhar todas as demandas. E, por exemplo, quando está numa situação ainda muito inicial, ele manda para o serviço de Early Help. Uma coisa também que eu achei magnífica são as conferências familiares.
Então, essa porta de entrada encaminhou para o Early Help, que seria a intervenção precoce. O que eles fazem em primeiro lugar? Chama toda a família, chama a família extensa e colocam eles em círculos, como se fosse um círculo restaurativo. E eles vão conversar e vão encontrar mecanismos e soluções baseadas na família para superar as violações de direitos daquelas crianças e adolescentes. Essa pessoa do governo que está coordenando essa reunião, ela sai muitas vezes dessa reunião, dá um tempo para a família, eu vou dar 15 minutos para vocês apresentarem para nós que tipo de solução vocês mesmos conseguem encontrar para superar esses problemas. Achei isso magnífico, o Brasil poderia fazer isso, né? Descobri, inclusive, que o SUS já tipificou isso, a saúde já tipificou isso para pacientes acamados, por exemplo. Lá eles também têm o Independent Review Officer, que seria, depois que são aplicadas as medidas, né, de proteção, tudo vai passar por essa comissão de revisão, né, exatamente para que, se houver qualquer tipo de erro, essa comissão possa corrigir esses erros. Eles usam a figura do CAFCAS. O CAFCAS é um advogado que dá voz à criança no tribunal, em juízo. Aqui no Brasil, o Ministério Público faz isso, né? O Ministério Público aqui no Brasil, ele serve na área da infância exatamente para falar em nome da criança. Como lá na Inglaterra não existe Ministério Público na área da infância, lá o Ministério Público é basicamente criminal, então lá eles precisam de ter alguém, um advogado, para falar em nome da criança. E a Order Care seria a ordem dada pelo juiz, né, quando ele vai afastar uma criança, por exemplo, e algo que achei parecido com a Espanha, que é muito forte, é a desjudicialização. As decisões são tomadas pelas autoridades locais, pelas autoridades administrativas, muito baseado nessa ideia da estabilização da criança, não ficar jogando a criança para lá e para cá, toda hora muda, e eu percebi muito isso na apresentação de vocês dois, Jonathan e Maristela. A Espanha também muito preocupada com essa estabilização, e também que a família ela pode recorrer, pode levar o caso para o sistema judicial, mas isso é uma possibilidade, né? Tudo é decidido pela autoridade local. Na Inglaterra segue a mesmíssima lógica. Acho Então, que, Cid, se você puder fechando, e o último slide. quem tiver perguntas já vai colocando perguntas no chat, por favor, enquanto o Cid não vai fechando a fala dele. Isso, é o último slide aqui. Então, assim, a família extensa, quando acionada para assumir a guarda, né? Então, eu achei muito interessante como a Inglaterra e também a Espanha, muito parecidos isso, os dois países, eles levam tanto família acolhedora quanto a guarda subsidiada ou cuidados em família extensa. Eu vejo que eles andam par e passo, lado a lado. Os dois serviços ou programas vão andando juntos de mãos dadas. Quando uma avó, lá na Inglaterra, pelo menos o Jonathan estava lá comigo, o Jonathan pode corrigir se eu falar alguma coisa errada. A avó foi acionada para o kinship care. Então, a avó assumiu a guarda do neto. Quando superou os problemas e essa criança volta para o pai e para a mãe, eles aproveitam que a avó já estava dentro do sistema e fazem um convite para ela. Vó, você não quer agora se tornar família acolhedora? Entrar para o serviço de família acolhedora, que seria o foster care? E explicam para ela, olha, se você vier agora, né, para acolher qualquer tipo de criança, não vai ser seu parente, é qualquer criança. Primeira coisa, você vai ter que receber uma outra capacitação. E essa capacitação é permanente. E a bolsa auxílio que essa avó recebe para ser família acolhedora lá, vai aumentando de acordo com a quantidade de horas aulas, de cursos que ela participa. Então, curso de primeiros socorros, primeira infância, convivência familiar e comunitária. À medida que ela participa de mais cursos, o valor salarial dela, né, a bolsa auxílio que ela vai receber, vai ser maior. Então, eu achei que é um bom sistema de captação. Não há dúvidas que há muitos municípios que estão nos assistindo, que estão montando família acolhedora, hoje estão com dificuldade de encontrar famílias, para cadastrar a família, para ser família acolhedora. É o que eu vejo na maioria dos lugares por onde eu ando, a dificuldade de fazer captação e cadastramento de famílias acolhedoras. Penso eu que quando os dois sistemas andam juntos, quando você traz essa família extensa para ser família acolhedora, você está fazendo uma boa captação de famílias. Acho que
quando os dois serviços caminham lado a lado, nós temos uma grande chance de melhorar, portanto, o número de famílias acolhedoras. Eu acho que essa são os principais pontos, Jonathan e Maristela, que eu quero debater aqui com os colegas, né, de mostrar que nesses países nós temos mais famílias extensas do que famílias acolhedoras, a questão da desjudicialização, da estabilização da criança, e dos dois serviços ou programas caminharem lado a lado, os dois falando a mesma língua e os dois cruzando informações e fazendo captação de mais gente para participar disso tudo. Era isso, em um grande resumo. Obrigado. Obrigado, Sidney. Fernanda, enquanto as pessoas estão se animando para fazer alguma pergunta, enquanto o Léo está dividindo os grupos, porque a próxima passo, todos nós vamos ser divididos em grupos para a gente debater entre a gente sobre tudo que a gente tem ouvido, o que estamos pensando, etc. Então, Fernando, você teria alguma pergunta? Algo que você queria entender melhor a partir das apresentações? Sim, assim, eu estou assim, maravilhada. Queria agradecer, Jonathan, você, Maristela, Sidney, por essa partilha. Eu acho que foi assim muito importante para abrir assim, a nossa mente aqui no Brasil, sabe, essa troca de experiência. 75% de família extensa. Eu estou maravilhada, porque eu acredito muito nisso, né? Então, nós trabalhamos aqui em Belo Horizonte com mais de 800 famílias, acompanhando muitas famílias extensas, né? Assim como muitos meus colegas aqui. Então, estou convencida, sabe, pessoal do Tocid, Maristela e também Jonathan, da importância de a gente tipificar urgentemente esse serviço, né? Gostei demais também dessa conferência familiar, que legal, né? Se trazer a família, porque no Brasil a gente vê que às vezes a medida, né? Você vai colocar a criança, né, na medida protetiva, no acolhimento familiar, e muitas vezes a gente esquece de perguntar para a família extensa se alguém gostaria de estar com essa criança, com esse adolescente. E o que eu percebo é que a maioria, quando sai do acolhimento, ao completar 18 anos no Brasil, né, nós estamos com jovens de egresso, juventude egressa aí, eles voltam para a família de origem, para a avó, para a tia, por que não encurtar esse caminho? Então, esse é o convite. Eu queria que falasse um pouquinho mais o que nós podemos fazer para poder tipificar esse serviço tão importante aqui no Brasil. Maristela, você quer responder a isso? Fernanda, eu penso que nós temos que ter sempre penso que tem que ter uma vontade política e do público que eu quero dizer, do serviço público, né? De quem coordena, de quem tem o comando, deveria ter o comando único para essa dimensão do cuidado, da proteção integral, que nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, e sempre o olhar naquilo que o Sidney trouxe, a estabilização da criança. Nós precisamos ter firmemente, nós temos um estatuto, nós temos uma Constituição Federal, nós temos leis correlatas, mas nós precisamos aquilo que você diz, de uma organização, de uma tipificação. Todavia, não depende da minha pessoa, nem do Jonathan, nem do sua. Podemos, e nem do Sidney, podemos ter influência. Agora, quem define isso... Aí Sidney trouxe, olha, tem municípios que, por uma resolução do Conselho de Direitos... Interessante que os conselhos de direitos, os conselhos pudessem trazer para si que é eles os grandes guardiões do Estatuto da Criança e do Adolescente e do cuidado e proteção da infância. Não sei se respondi, Fernanda. Não, respondeu sim, né? Eu acho que já o GINF, né? Nossa, a Suzana está aí, né? Várias pessoas aqui participam. Ele tem feito um papel importantíssimo, né, para nós, né? E aí nós, no Movimento Nacional, estamos aqui também para poder sensibilizar o governo. O que a gente faz é incidência política também, né, além da técnica. Então, somarmos todos juntos para poder valer esse direito. Pode falar, Cid. Só fazer um comentário que já tem uns anos que aqui, pelo Centro de Apoio,
eu tenho articulado com os promotores de justiça nas comarcas para que os promotores levem esse debate aos municípios, aqui no Tocantins. Nós temos 139 municípios no Tocantins. E desde 2016, 2017, que os promotores estão articulando isso nos municípios. O último levantamento que eu consegui fazer aqui, nós tínhamos 61 municípios com as suas leis criando serviços municipais de cuidados prestados pela família extensa, com o nome de guarda subsidiada, na maioria das vezes. Bom, quer dizer que no Tocantins já tem 61 serviços funcionando? Não. Uma coisa é criar lei, outra coisa é fazer funcionar minimamente, de maneira digna, né? Então, aí que vem, eu acho que a importância também das OSCs, né, de instituições que tenha, né, como o Jonathan tem lá em Diadema, que tem uma bagagem, que, né, como você tem o que é o nome mesmo, Fernanda? Providence, né? Providence. Então, assim, quem executa há muitos anos, né, com essa, né, que possa levar isso para os municípios, né? É muito importante, portanto, uma coisa é ter uma Constituição que manda fazer, a lei federal manda fazer. O governo federal, até hoje, para mim, é uma omissão inconstitucional. Porque, como na Constituição, né, tem uma norma dizendo faça e você não faz, você está, né, numa omissão, que para mim é uma omissão que viola a Constituição. Mas aí o município pode tomar a frente disso, né? Como em vários lugares os municípios simplesmente fizeram, regulamentaram em nível local. Mas é um sonho mesmo, né? Que, como a Maristela disse, é um sonho que o governo federal, né, de fato, faça isso em nível nacional. Aí resolve de uma vez, né? Jonathan. Obrigado, Sidney. Obrigado a Fernando, Maristela. Eu só vou acrescentar mais um pequeno comentário, instigado pelo Sidney, falando do sistema inglês, onde a criança, o adolescente tem seu próprio representante, e este representante tem advogado para agir dentro da corte, que um grupo independente. Então, não é da prefeitura, não é um serviço independente. E aí eu diria também, se a gente criasse a prática de ouvir mais as crianças sobre onde eles querem viver, naturalmente, muito mais crianças e adolescentes estariam na família extensa. E pegando gancho com Sidney sobre omissão, aí eu vou chamar a atenção de todo o sistema de justiça que não cumpre com o fato que qualquer colocação de criança ou de adolescente de 12 a 18 obrigatoriamente tem que ter a anuência do adolescente. Está no ECA. Então, tem que ter isso. Então, vamos pôr isso na prática do dia a dia, né? Estamos de volta no plenário. Então, eu vou convidar primeiro o grupo 4, se eles pudessem compartilhar conosco qual foi o ponto que realmente, no diálogo deles, sobressaiu. Qual é o primeiro grupo? Grupo 4. Mas eu por exemplo, não sei qual grupo eu estava. O grupo 4, deixa eu só explicar. O grupo 4 estava com a Fernanda Flaviana, o grupo 3 com o Dr. Sidney, o grupo 2 com a Maristela e o grupo 1 com o Jonathan. O nosso porta-voz, né, vai falar aí para nós, né, João Valério, com você. Então, bom dia. Conseguem me ouvir, todo mundo? Na nossa discussão, a gente entendeu, né, eu trouxe uma realidade local, a gente entende que um ponto crucial para a gente avançar nesses cuidados é levar o movimento para que ele possa fazer incidência política junto de prefeitos e prefeitas, para que a gente tenha mais capilaridade dentro dos territórios, né? A gente discute, a gente estuda, a gente defende, a gente entende a importância e a necessidade, mas, entretanto, todavia, na vida real, tudo isso para no gabinete de alguém que está com outras prioridades.
E no Brasil, todo estado tem uma federação que cuida dos prefeitos, a Confederação de Prefeitos, né? E a Marcela, que estava conosco no grupo, ela quiser completar, Marcela, fica à vontade. Mas a ideia central do nosso debate foi esse. Obrigado, João. Marcelo, você quer complementar rapidamente? Acho que não tem necessidade, eu só reforcei que aqui em Goiás a gente também tem essa dificuldade de acessar as prefeituras. Os outros atores já estão relativamente mobilizados, né? Sistema de justiça, defensoria, tribunais de contas, mas o Poder Executivo realmente é uma dificuldade maior em acessar. Obrigado. Grupo 3. Jonathan, o grupo 3 acho que é o nosso, né? Foi bem interessante o debate, né? De fato, as pessoas gostaram muito de ouvir as experiências da Inglaterra e da Espanha, para mostrar que, de fato, não é uma jabuticaba brasileira, nós não estamos inventando nada, nós estamos mostrando que em outros países tão antigos, com tradições tão antigas, as coisas funcionam dessa forma, com família acolhedora e com cuidados em família extensa andando lado a lado, né, como diretrizes de cuidado alternativo mesmo, e todos relatando, de fato, que é algo novo ainda no Brasil, não deveria ser, está materializado na Constituição, está no ECA, mas ainda é uma novidade que de difícil implantação. O grupo anterior, né, deixou bem claro isso, que os municípios muitas vezes têm outras prioridades. Mandar um abraço aqui para o João Valério. Então, que a ideia é boa, está todo mundo ávido por isso, todo mundo quer a implantação desse programa, desse serviço, né, todo mundo querendo que, de fato, o governo federal se sensibilize, tipifique. Acho que o nosso grupo foi bem nesse sentido aí. Obrigado, Sidney. Maristela, seu grupo. Temos a nossa representante. Se apresente, minha linda. Bom dia, colegas. Sou Juliana, sou psicóloga de um serviço de família acolhedora em Alvorada, no Rio Grande do Sul. Vou trazer alguns pontos do grupo 2, então. Bom, no geral, a discussão foi no sentido de perceber, né, o quanto é um desafio ainda no Brasil os investimentos na família extensa, né, que fica bem evidente, assim, a discrepância em relação à experiência da Inglaterra e da Espanha e a do Brasil. Chamou muita atenção o investimento na forma de subsídio e o acompanhamento sistemático e efetivo que tem nesses países e que destoa também da experiência do Brasil. Então, foi olhando para essas diferenças, né, a discussão. Também falamos da importância de considerar a territorialização, né, ao implementar isso no Brasil, porque é um país bastante diverso e amplo, então pensar ao mesmo tempo uma matriz única e as diferenças territoriais, né? Porque, bom, um serviço desse para famílias ribeirinhas é uma coisa, no Agreste seria outra, talvez na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, outras temáticas, né, envolvidas, né? Então, de pensar isso também. E também falamos sobre o quanto as políticas públicas para a família extensa têm maior investimento financeiro do que no Brasil, né? Assim, ainda é meio lateral e desarticulado aqui no Brasil. Foi mais ou menos isso. Obrigado. Alguém do grupo 2 gostaria de complementar a fala? Eu penso que nós ali, Jonathan, falamos, aí a colega Juliana falou muito bem, e aí, desse comando único, né? E aí, pensando aquilo que Juliana trouxe, pensando na territorialização. Legal. Grupo 1, Gil, e se você puder partilhar. Tá, ok. Então, nós seguimos basicamente a mesma linha do grupo 2. O diálogo, ele se pautou muito sobre a necessidade, né, da tipificação dos serviços focados na família extensa, para que seja formalizado, mas o diálogo maior, ele percorreu sobre a guarda subsidiada, né, e aí eu trouxe uma experiência que nós tivemos aqui em BH, uma pesquisa que fizemos com família extensa, a Amparo também pôde compartilhar um pouco das experiências dela, e nós percebemos o tanto que é fundamental que as famílias extensas elas tenham um apoio financeiro, né? Que elas possam fazer uso da guarda subsidiada, uma vez que
ao ouvir as famílias, né, a grande maioria, quando eram questionadas sobre o maior desafio em ter a criança ou o adolescente sob seus cuidados, elas se esbarraram na questão financeira. Porque a criança chega de repente, o adolescente chega de repente, e essa família muitas vezes ela quer estar com a criança, mas ela não tem condição suficiente para ofertar uma alimentação adequada, um ambiente adequado, né, além da afetividade. Então, nós gostamos muito do modelo da Espanha, acreditamos que esse diálogo ele precisa ser melhor amplificado aqui no Brasil, e por que não? Né? Já que está dando certo, é possível a gente ampliar essa discussão e, quem sabe, um dia aí conseguir, né, efetivar isso aqui no nosso país. Obrigado, Gil. Acho que Luciana tinha uma coisa que ela queria complementar do nosso grupo. Ainda temos 1 minuto. Luciana, se quiser É que entrar. eu perguntei se podia falar no grupo, mas estava com um tempo curto, né, Jonathan? Isso. Eu queria só trazer mais um ponto. Acho que esse ponto da guarda subsidiada e do amparo financeiro para a guarda subsidiada é extremamente importante. Mas eu queria puxar um pouco a brasa para minha sardinha, que é do que eu venho pesquisando, investigando, que é a participação infantil no acolhimento, né? Acho que na Espanha teve a experiência dos grupos com criança, né? E eu acho que isso seria também um dos pontos importantes para pensar. Quais seriam os pontos dentro desses programas onde as crianças seriam escutadas, não só escutadas, né? Porque participar é mais do que, do que ser ouvido, né? Então, de se pensar também dentro dessa tipificação, quais seriam os dispositivos criados dentro dos programas para escuta e para incorporação, né? De fato, dessas opiniões das crianças a elementos e melhorias dos programas. Era só isso. Obrigada. Tá, obrigado, Luciana. Agora vamos voltar para as últimas considerações. Vamos, Sidney, Maristela, eu e Fernando, nossa secretária executiva do movimento, que fecha nosso evento hoje. Então, Sidney. Jonathan, Maristela, Fernanda, da minha parte é agradecer, né, a oportunidade de conversar com tanta gente, da gente compartilhar essas experiências, de ouvir a experiência de vocês dois na Espanha, o movimento nacional, né, com toda a sua força, sua articulação, né, Fernanda, de colocar, de fato, a sua estrutura de trabalho, né, todas as pessoas que acompanham, que fazem parte do movimento, estarem aqui juntas, um evento transmitido, com certeza está lá no YouTube, está gravado, então quem não pôde assistir hoje, com certeza vai poder assistir depois. Então são momentos como esse que nos fazem acreditar, né, em sonhar mais alto, que o Brasil, de fato, consiga incorporar essas experiências desses países que já fazem isso há tantos e tantos anos, com muito sucesso, né, como a colega do Rio Grande do Sul acabou de falar, de uma maneira sistematizada, planejada. Então, a gente sonha, né, com isso, que esses dois programas ou serviços aí, né, possam caminhar juntos, um fortalecendo o outro. As diretrizes de cuidados alternativos, né, falam muito desse leque de cuidados, né, que os municípios possam oferecer esse leque de cuidados, porque tem crianças que, de fato, não, né, a gente não vai conseguir uma família acolhedora para ela, por diversos motivos, diversas razões. Aí, muitas vezes, o que sobra de verdade para o município é o abrigo, quando tem abrigo. Às vezes o abrigo nem é na mesma cidade, é em outra cidade, o que viola ainda mais os direitos dessas crianças. Então, se a gente conseguir fortalecer muito a família extensa, como a Inglaterra faz lá na intervenção precoce, né, early help, que a gente, acho que fortalecendo a família extensa, a gente fortalece o direito básico, né, da convivência familiar e comunitária. Obrigado. Obrigado, Sidney. Maristela. Muito obrigado a todos que estão conosco aqui nesse momento. Sidney, muito obrigada. Jonathan, Fernanda e Léo. E um abraço especial para a Pazdanes de Campo Alegre, né, de Santa Catarina, que fazem um serviço muito diferenciado também, no que tange à família acolhedora. Realmente é um momento em que a gente pode dizer, Fernanda, que coordena o movimento nacional, que foi um momento diferenciado. E lembrar
que nós fomos convidados e nós pensamos e refletimos numa viagem de estrada nas ruas de Santa Catarina, visitando os povos originários, junto com Jesus Palácios, e aí ele trazia essa dimensão do cuidado, dos cuidados alternativos. E fomos lá e aqui trazemos um pouquinho para vocês. Um futuro breve, talvez nós possamos o Brasil ter esse comando único, né, Sidney, meu querido? Muito obrigada a cada um e cada uma. Muito obrigada, Jonathan. Obrigado vocês, obrigado Maristela, Sidney, por contribuir com seu tempo, seu conhecimento. A Fernanda, nossa secretária executiva do movimento. Para mim tem sido um prazer enorme poder compartilhar sobre algo que estou apaixonado há muito e muito tempo. E eu espero que promovendo e realizando mais diálogos, debates não é para acabar com a vida do outro, é para debater ideias, o que a gente pensa, a gente conjuntamente consegue construir algo que sim o governo federal precisa assumir, sim os governos estaduais precisam assumir, e sim os municipais. Mas eu chamaria a atenção, aí eu puxo sardinha de quem é do OSC. Eu sei que Fernando lidera uma OSC muito importante de Minas Gerais. Como a Espanha mostra que o governo reconhece o seu papel de controlar uma política, de coordenar uma política, de financiar uma política, mas reconhecer quando, em certas instâncias, a sociedade civil organizada é mais bem estruturada e preparada para executar isso. Então, eu fecho minha fala com isso, passo a palavra para a nossa anfitriã, a Fernanda, e um agradecimento especial para o Léo, de Providence, que está nos apoiando tecnicamente na realização. Bom, né, eu queria agradecer demais, Jonathan, pela provocação, por trazer sua paixão, Maristela, né, que, né, caminhou por lá e trouxe toda essa questão, né, por ter aceito o convite do Jesus Palácio, né, e poder compartilhar aqui conosco, e o Dr. Cid, né, assim, pela sabedoria, né, pela, como dizem lá no grupo, né, conseguir traduzir aí a parte jurídica de uma forma tão tranquila e tão especial para nós. Então, queria agradecer demais às pessoas que participaram aqui, dizer que o Movimento Nacional, ele tem, né, algumas pessoas perguntaram no grupo a questão do serviço de acolhimento em família acolhedora e também do cuidado de família extensa, está na página do movimento, nós vamos compartilhar com vocês também o documento produzido pelo GINF, que é muito importante, cuidados em família extensa, a gente começar a falar mais, né, tipificar, começando pelo conceito, né, da gente falar uma mesma voz, uma mesma língua. E eu trabalho em rede, todos são importantes, todos, né, as OSCs, o poder público, o Ministério, todas as instituições aqui, só juntos mesmo, a gente não pode competir, acho que o doutor Sidney traz isso, né? Não há uma competição entre serviços, não é sobre isso, e isso é preciso ficar entendido a partir do momento que a gente coloca a criança e o adolescente no centro, fazendo sua escuta qualificada, perguntando para ela o que ela deseja, se ela quer continuar na família dela ou na família acolhedora, e ela tem o direito, sim, à voz e vez. Né? Eu fico aqui, gente, muito provocada, né? Aqui encerrando já na nossa pontualidade britânica, mas dizer que eu estou muito provocada, eu acho que esse foi o primeiro de muitos encontros, eu acredito muito no cuidado em família extensa, em todos, mas em especial nesse. E olha, eu estou assim, com esse número na cabeça: 75% na Espanha, na sua grande maioria apresentada, está na família extensa. Então, queria que deixar a provocação de vocês pensarem nesse número e pensar como é importante a família extensa, o sangue para essas crianças e adolescentes, o sentido de pertencimento, de afeto e amor. E quando elas saem do acolhimento, seja institucional ou familiar,
a gente já tem bastante comprovado, pelo menos aqui em Minas, que a maioria retorna para a família de origem, seja ela avó, tio ou extensa. Então, vamos encurtar esse caminho, fica aí essa provocação, né, e nós, o Movimento Nacional, temos aqui o compromisso, Jonathan, Maristela, Sidney, todos presentes, de fazer a incidência técnico-política junto com o GINF, com os demais grupos e todos vocês. Então, assim, aqui eu encerro e agradeço demais a presença de todos vocês. E muito obrigada aí, Léo, suporte, por tudo. Um grande abraço e até a próxima.